Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Mais Saúde Mental, aqui na FM Benfica, no Conexão MR. Como é que vocês estão? Hoje é dia 1 de dezembro e olha aqui como passou rápido, né, gente, esse ano. Como é que vocês estão por aí? Eu achei que esse ano passou muito rápido. Mas, sem mais delongas, né, hoje vamos falar de um assunto que eu acho extremamente importante, termos o conhecimento, que é a terapia familiar. E para falarmos com a gente hoje sobre esse tema, vamos receber a Carolina, psicóloga, especialista e mestre também nesse assunto. Seja bem-vinda, Carol. Vamos chamar de Carol, porque para os íntimos já é Carol, né? Aqui é todo mundo íntimo já. Seja Queridona, bem-vinda. muito obrigada pelo convite, muito obrigada por eu poder estar aqui trazendo um pouquinho do conhecimento que a gente acumula ao longo do tempo sobre a terapia de casal e de família. É uma honra estar aqui nesse espaço e estar falando para quem tem interesse em se aprofundar mais sobre essa temática. Que bom. O prazer é todo nosso, né, em ter você aqui para falar. Gente, e a Carolina também é minha professora da pós-graduação lá do INTCC. Já temos aí uma história e eu admiro demais. Então, assim, ter você aqui é uma honra para mim, tá? E para todo Ai, mundo. amada. Então vamos começar. Eu sei que tem muita gente que não conhece a terapia familiar, né? Até um tempo desse eu conhecia, mas detalhadamente também eu tinha muitas dúvidas. Então, explica pra gente um pouquinho, como é essa terapia familiar, quem participa, como é que surgiu essa terapia, para a gente entender um pouquinho dessa trajetória. Então, essa é uma pergunta assim que eu vou responder de uma forma muito resumida. Por Sim, quê? Não é assim tão simples esse surgimento, visto que surge a partir daquilo que a gente chama de paradigma da complexidade. E se tem o nome complexidade, significa que abarca muitos elementos. Mas, para resumir, houve no meio do século XX o entendimento de que as terapias disponíveis não estavam dando conta de ajudar os sujeitos. As pessoas eram tratadas, né, iam fazer então os seus processos de psicoterapia em hospitais gerais, né, em internações, e durante esses processos acabava que o paciente melhorava, porém quando retornava ao ambiente familiar existia uma piora significativa dos sintomas. Isso chamou a atenção de um grupo de estudiosos que passou a questionar a necessidade de trazer a família para o setting terapêutico. Então a gente sai de uma ideia de trabalho intrapsíquico, ou seja, eu só trabalho o que está acontecendo dentro do sujeito, para começar um trabalho que a gente chama de interpsíquico, né, que trabalha o interrelacional. E aí é que se começam os estudos, né, e as abordagens em terapia familiar. Terapia familiar não é algo que é específico de uma determinada área ou teoria da psicoterapia. É importante a gente frisar, né, Ana, que quem trabalha com terapia cognitivo-comportamental pode atender famílias, sim. quem trabalha com a psicanálise também pode atender famílias. No meu caso, eu atendo famílias a partir da perspectiva sistêmica e do aporte teórico da terapia cognitivo-comportamental. Sim, que é ótimo, realmente. É interessante você trazer esse termo, porque tem muitas pessoas assim que não entendem, que às vezes está passando por algum problema ali na família e não sabem o que que eu posso fazer aqui, né? Já conhecem a terapia individual, mas a terapia familiar as pessoas não conhecem muito. Então eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho sobre os benefícios da terapia familiar, como é o formato dessa terapia, né? Muita gente tem curiosidade de saber, mas como assim terapia familiar? Mas quem é que participa dessa terapia familiar? Pois é, né? Quem participa geralmente é a família, né? E aquele sistema que a gente entende que precisa do atendimento no momento, né? Muitas vezes quem traz a família para a terapia familiar são as crianças, porque as crianças começam a apresentar uma sintomatologia, né? E essa sintomatologia está muito vinculada ao que está acontecendo em casa.
E via de regra, quando a gente começa a investigar um pouquinho melhor o que pode estar acontecendo, há por trás conflito conjugal, há por trás conflito entre a díade parental, né? Ou seja, pai e a mãe não concordam sobre como vão educar, sobre como proceder com limites. Então, há uma série de questões que podem trazer a família para o atendimento, né? E quem é a família? Quem a gente considerar que está em conflito, que está já em relações que estão produzindo adoecimento, né? Porque eu acho que conflito é diferente de estar em adoecimento. Geralmente a gente está em conflito todos os dias, mas nem todos os conflitos geram adoecimento. E os conflitos familiares, quando mal resolvidos, podem fazer com que, sim, a família vá para o adoecimento. E há também, às vezes, a necessidade da família aprender as suas próprias receitas. Ou seja, tu vens também para terapia familiar, às vezes, com ideias distintas de como algumas situações precisam ser conduzidas, e aí o terapeuta ajuda a família a entender de onde vem aquela regra, por que aquela regra é necessária nesse sistema familiar atual, e ajuda a modificar as regras, a trazer novas formas de lidar com os desafios que estão sendo impostos, né? Então, são inúmeras as situações que podem estar levando a família. Quem vai não necessariamente precisa ser toda a família, né? O Andolfi, que é um teórico da terapia familiar, ele coloca, por exemplo, que quando a gente faz terapia de casal, a gente está atendendo uma família. Não necessariamente a gente está fazendo um atendimento somente de casal, porque a gente está olhando para uma dinâmica que sim está ali mostrando que há problemas entre o casal, mas esses problemas vêm de aprendizados que esse casal traz da sua família de origem, sim. Ou seja, dos processos que a gente chama de processos transgeracionais. Então, sempre que a gente olha sistemicamente, dificilmente a gente vai estar separando, e sim a gente vai estar integrando o nosso olhar para ajudar a produzir saúde, e principalmente saúde mental. Já que o nome desse podcast é Mais Saúde Mental, com toda certeza a terapia familiar traz muito mais saúde mental. E não é porque sou eu que faço que eu digo isso, é que geralmente é muito mais efetiva trabalhar a relação que está te causando desconforto e adoecimento do que propriamente trabalhar só com uma pontinha. Sim, verdade. E eu tenho acompanhado muito esses desafios, né, desses sistemas familiares, porque eu atendo casais, né, sou terapeuta de casais também, e eu vejo muito no consultório, o que eu acompanho é que ainda é muito difícil trazer essa família. Existe ainda muitos estigmas e a gente até tenta psicoeducar o paciente e às vezes, por exemplo, é um sistema, né, um pouco mais complexo, é a família da esposa, ou a família do esposo, ou vice-versa, e aí a gente entende que o conflito está bem aqui, mas como trazer essa família? Eu mesmo tenho acompanhado, e às vezes eu tenho até vontade de, eu vou convidar, olha, o problema está aqui, só que até para a gente que atende, porque hoje eu não atendo famílias e sim casais. E ao mesmo tempo, quando você atende o casal, é como você trouxe, é uma família, é um sistema, né? Muitas vezes quando eles vêm para o consultório, eles vêm falar dessa família, desse sistema. E aí como é que a gente faz para chegar até eles? E eu tenho até tido um pouco de dificuldade nisso, sabe? De conseguir psicoeducar de uma forma que, olha, vocês precisam entender que existe a terapia familiar e esse sistema está precisando dessa intervenção. Já passou por alguma dificuldade assim para trazer o paciente? Conta um pouquinho das tuas experiências para a gente. Bom, prática clínica e dificuldade são coisas que são sinônimas, claro, porque geralmente a gente vai estar diante de desafios que têm carinhas muito diferentes, mas que quando a gente começa a entender complexidade e buscar por padrões, a gente passa a compreender que padrões estão por trás da dinâmica de adoecimento que o sistema vem apresentando. Sim, é muito difícil trazer a família para o consultório. Eu digo que eu sou terapeuta familiar, mas quase ninguém me procura para fazer terapia familiar. Então, como é que eu faço terapia familiar?
como é que a família chega em mim? Sim. Quando eu percebo que há alguma questão, alguma conflitiva, que ela pode ser melhor resolvida a partir de uma intervenção relacional, eu consigo convidar as pessoas envolvidas para participar do processo e a partir dessa participação, então, eu promovo intervenções de terapia familiar. É possível também que quando a gente está observando sofrimento por causa daquilo que traz a pessoa à terapia, e a gente observa que isso é também angustiante para as pessoas que convivem com o nosso paciente, a gente também tem uma portinha aí para convidar para terapia familiar. Porque daí a gente pode, inclusive, ajudar a compreender o que é o sintoma, ajudar a compreender qual é a participação de cada um, como trazer para a corresponsabilidade. Então, assim, é como eu costumo dizer, até hoje somente uma família me buscou para a terapia familiar. Uma família maravilhosa de Minas, que me deu a oportunidade de trabalhar uma questão transgeracional, ou seja, que estava passando de mãe, de vó para mãe, de mãe para filhos, e foi incrível o trabalho, foi muito eficiente, né? Mas tirando esse grupo que me buscou, geralmente as pessoas vêm para terapia individual, me contam algumas questões, e aí, através daquilo que a gente chama de trabalho de vínculo e principalmente de adesão terapêutica, eu consigo fazer a proposta e trazer as pessoas para terapia. Porque quando tu vens para terapia, né, Ana, tu vens buscando algo, em que tu buscas? Busca ficar Sim. bem, busca saúde. E se tu tá topando, tu confia em mim e tu vê que o meu trabalho vai te trazer resultado, geralmente você topa. Sim. Topa a empreitada, com medo mesmo, mas topa. E vem para atendimento de família. Pois é com medo mesmo, tá, gente? Olha aí, a especialista está falando. E é sobre isso mesmo. Eu acredito que quando a gente busca uma terapia, né, individual, a gente busca qualidade de vida, busca alcançar saúde mental, busca alcançar realmente ficar bem. E se o sistema todo não estiver bem, como é que só um ali vai estar bem? Né? E quando você me traz que realmente uma família só te procurou, veja, você é referência em terapia familiar, já é bem conhecida nessa área, mas veja como as famílias ainda não têm essa psicoeducação de como é essa terapia, de que existe essa modalidade dentro da psicoterapia, dentro da psicologia, e eu vejo muito no dia a dia que a gente fala, né, de saúde mental, mas de um jeito que as pessoas consigam nos entender, se conectar com a gente, de uma forma leve também. Então, eu vejo muito no dia a dia. Muitas famílias têm problemas, mas não sabem que existe essa modalidade de terapia familiar. Né? E eu acredito, não sei se você, Carol, vai concordar comigo, mas eu penso que todas as pessoas que têm um diagnóstico e que convivem ali dentro de um sistema familiar, seria necessário a presença da família no momento de dar esse diagnóstico, para psicoeducar essa família, para entender como ajudar aquela pessoa e como também conviver. Porque existem muitos diagnósticos ali, como bipolaridade, por exemplo, né? Borderline, que a família ela está muito envolvida. A família ela está diretamente ali convivendo e sofrendo com aquela pessoa, então seria muito importante que a gente trouxesse mais. Até eu falo a psicologia por um todo. Trazer mais essa terapia familiar também nos diagnósticos. Olha, gente, chegou aqui no diagnóstico, isso é importante também a gente até trazer para os psiquiatras, né, que são nossos parceiros, falar, olha, chegou o momento de dar o diagnóstico, chama a família também. Porque se a gente prestar atenção, a psicologia não é diferente da medicina, gente. A única diferença é que a gente cuida da saúde mental de vocês e a medicina cuida da saúde física, né? E nós trabalhamos juntos, é uma equipe multi para tratar, porque saúde é um bem-estar físico e mental. Sem um, eu sempre falo, sem um não tem o outro. São dois pilares, é uma casa com dois pilares. Se um cai, o outro vai ficar assim, ó, balançando, daqui a pouco cai também. Então, tem que manter os dois em equilíbrio.
Então, o que que acontece? Eu vejo muito isso. Vai ser, olha, assunto polêmico que eu sei que você gosta também. Brincadeira. Mas eu gosto da professora Carol, gente. Vou chamar de professora porque é minha professora, né? Queridona. Minha mentora. E eu gosto porque ela é bem direta. E ela fala mesmo e se posiciona e tá ali e não tem medo de falar. E é sobre isso. Gente, a psicologia, ela não psicoeduca o tanto que a medicina faz. Porque hoje, se você chegar lá na medicina, todas as pessoas sabem as áreas da medicina. Existem áreas novas e as pessoas já sabem, mas da psicologia as pessoas não conhecem muito. Acha que, eu preciso de um psicólogo, então eu vou aqui procurar. Tu é psicólogo? Então, tá bom. Mas aí, será que é para a tua demanda mesmo? Será se o teu tratamento seria individual, seria familiar, seria casal? Mas eu acho que é também uma coisa que nós, profissionais, poderíamos levar mais. Né? E é até uma das coisas que eu estou querendo fazer aqui, trazer os profissionais para a gente psicoeducar, levar informação para as pessoas entenderem que existe também áreas dentro da psicologia. E que nem sempre a tua demanda é para mim, que sou TCC, ou para a Carol, que é sistêmica, ou para alguém que é da psicanálise. E é importante a gente entender que dentro da psicologia existem essas áreas. E cada demanda é tratada numa área, vai ter mais resultados, né, intervenções mais assertivas dentro dessa área. Então, quando o médico vai ali dar um diagnóstico para o paciente de alguma doença, se está internado, o que eles fazem? Chama a família. Então, o diagnóstico é dado para aquele paciente junto com a família dele. Então, quando você está no consultório particular, a primeira coisa que o médico vai te perguntar é dizer assim, e a tua família já sabe? Já conversou com a sua família? Quer trazer para a gente conversar junto? E na psicologia não acontece. E eu acho que é uma das áreas que mais precisava. Vem família, porque vocês vão conviver comigo. E eu tenho esse Aqui, né, diagnóstico. Ana, te interrompendo, não sei se Sim, posso. sim, com certeza. Aqui é um bate-papo nosso. Tem um aspecto muito importante que traz uma confusão para como a gente vai conduzir as coisas na psicologia, que é o aspecto do sigilo. Sim. Isso é algo que existe em uma série de profissões, mas em psicologia o sigilo é quase uma coisa assim sagrada e de fato é. Sim, É o que sim. preserva a nossa relação. E muitas vezes chamar a família sem ter a técnica necessária e sem ter Sim, um sim. objetivo claro para trabalhar com a presença dessa família, pode sim ser algo violento, antiético, invasivo. Sim. Então, todos nós temos áreas, todos nós temos as nossas, os nossos estudos de dedicação, né? Se houver a necessidade de falar com a família, nada impede que tu faça isso. Porém, eu sou muito a favor de que nós cada vez mais busquemos profissionais para que possam nos ajudar dando consultoria, Sim. orientação. Em psicologia há algo que a gente chama, né, de supervisão, que é um Sim. trabalho, né, de estar com alguém que tem mais expertise numa determinada área para te Sim. ajudar, Sim. né? E assim a gente vai construindo intervenções que são éticas e Isso. assertivas, né? E principalmente que são eficazes, porque hoje ninguém mais busca psicoterapia para ficar só ouvindo alguém falar, aliás, para ficar só se ouvindo falar, Sim. né? Sem entender como isso pode lhe ajudar a ir para a saúde e sair do adoecimento. Verdade. Então, a gente busca algo, né? E a gente precisa Sim. aprender a dizer o que a gente pode dar para quem nos procura. E quando não pode dar, também precisamos nos posicionar, né? Exato. Então, tu falava da medicina, né? O meu grupo da medicina, dos meus ex-alunos da medicina, da formação em psiquiatria, é um grupo muito querido, porque são pessoas assim que eu vi que se cativaram muito quando eu passei a disciplina de terapia familiar para eles. Entenderam muito como é que a gente usa esse olhar integrado, esse olhar relacional, inclusive para trazer uma adesão maior para o tratamento do paciente, Sim. né?
entender como envolve de uma forma assertiva, né, a rede de apoio. Então, acaba que é, assim, muito importante a gente conceber que não precisa saber de tudo, mas que a gente precisa saber quem que a gente chama para ajudar. Sim, verdade. Exatamente isso. Eu não sei como é que tá hoje. Eu me formei, né, gente, já faz um tempinho. Eu não sei se já tem a cadeira de terapia familiar. Um tempinho, já tem um tempinho, né, que eu me formei. Mas no meu tempo lá, não tinha. Não tinha. Eu acho tão importante quando eu trago assim, trazer a família realmente. Gente, a psicologia, existe a questão da ética, do sigilo, e que isso é maravilhoso. Mas quando eu falo assim, trazer a família, seria mais, por exemplo, na psicologia já em si, trazer essa cadeira para dentro na faculdade, já treinar esses psicólogos para dizer assim, olha, conversa com teu paciente, teve esse diagnóstico, vê como é que está a família e você pode trazer essa família na terapia individual, não para falar do que está sendo trabalhado, mas sim apenas do diagnóstico e psicoeducar essa família sobre isso. Porque quando eu vejo, por exemplo, em algumas situações, né, a gente vê que o paciente ele teve o diagnóstico, mas ele não consegue passar para a família como ele é. E aí as pessoas começam a falar: ah, mas que diagnóstico é esse? Mas fulano se comporta desse jeito. Isso é frescura, muitas vezes, né? A gente tem muito isso de, ah, tá com depressão, isso é frescura, isso é não sei o quê. Gente, e eu acredito, não sei se eu estou aqui enganada, tá? Mas eu acredito que se tivesse essa psicoeducação, não necessariamente pega a família e vai. Uma psicoeducação. Acho que precisaria ali de uma ou duas sessões só de psicoeducar, seria uma atividade dentro da terapia do paciente. A TCC trabalha muito com atividade, né? Então a gente poderia pensar numa atividade, olha, vamos fazer uma atividade com o sistema familiar. E aí a gente iria falar, como, olha, esse diagnóstico passa por isso, isso, vocês identificam isso, tá tudo bem? Em comum acordo com o paciente. E nesse dia não seria a sessão dele, e sim a atividade com a família. Porque, assim, eu acho que falta ainda muito conhecimento dos psicólogos em si em relação à terapia familiar. Eu acho que a gente precisa Sim, saber mais, ouvir mais, ter mais, sim. E mais existe acesso, também né? um estranhamento, né, Ana? Porque como assim tu vais chamar a família, Pois né? é, pois é. Como assim? Então, eu parto do princípio, e foi da minha pesquisa de mestrado, né, que a rede de apoio é Sim, fundamental. Eu estudei rede de apoio em populações vulneráveis, né, sim, em especial a população surda, aqui de Porto Alegre. E assim, o que, que a gente via nesse sistema familiar? Sobrecarga, às vezes falta de conhecimento. Então, assim, a terapia familiar ela é uma grande aliada, inclusive, de outras abordagens terapêuticas, né? Não sou a favor de integrar tudo, porque tem coisas que não são integráveis, né? Tem domínios do conhecimento que eles precisam seguir, cada um produzindo e se desenvolvendo no seu próprio caminho, no seu próprio curso. Porém, há como a gente abrir espaços transdisciplinares, né, Ana? E trazer a terapia familiar para esse programa psicoeducativo é muito importante. Porque vamos perguntar, né? Aliás, vamos pensar juntas aqui. Psicoeducação a gente faz uma vez só? não, É uma sessão? pois é, A psicoeducação sobre o que acontece contigo, o autoconhecimento sobre o teu diagnóstico, sobre como é que é essa manifestação no teu corpo, na tua cabeça, isso é algo que vai acontecer em vários momentos da sessão. E por sim, que não mostrar isso para a família, trazer a família para ajudar a compor saúde? isso, perfeito. Exatamente isso. Exato. E quando a gente pensa em família, né? Cara, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que é família. O que você descreveria como família? Bom, esse é o tipo de pergunta que pega, ainda Sim, mais nesses tempos assim tão sim, polarizados, em que, dependendo de como a gente bota o nosso posicionamento, a gente pode ser interpretada de mil formas. Então, assim,
como eu entendo, como a família faz sentido para mim, é através do vínculo. E por quê? Por que que eu trago isso? Por que que eu entendo que isso é família? Porque, muito além de uma configuração, né, eu ter eu, meu marido, meu cachorro, muito além de quem mora comigo, quem são os meus laços sanguíneos, família é a pessoa, o apoio que eu tenho, é com quem eu conto. Então, família é vínculo. Então, o que que é família para mim? Família é o teu principal vínculo, é o teu vínculo mais íntimo, é o teu vínculo de apoio. E aí, quem vai ser a família? Não sei. Vai ser quem tu entenderes que vai te proporcionar esse vínculo, vai te proporcionar esse suporte, Sim. né? Então, para mim, família é isso, família é vínculo, família é muito além de sangue, de pai, mãe, filho. Família tá com uma missão social, né? Uma missão social formativa, que é proteger, ajudar, estar tá pertinho, Sim. ensinar sobre as emoções, ensinar sobre como lidar com os conflitos, né? Do desenvolvimento em relação a esse mundo que é tão lindo, mas ao mesmo tempo tão desafiador. Sim. Então, para mim, isso é a família. Perfeito. Muito bom. Muito bom. E eu queria só trazer um pouquinho, Carol. Tem muita gente que tem dúvida. Como é essa primeira sessão com a família? Vem todo mundo? Vem apenas o que buscou primeiro? Como é que se caracteriza essas primeiras sessões da terapia familiar? Você pode explicar um pouquinho para a gente? Obviamente. Há várias formas da gente conduzir uma primeira sessão de terapia familiar. Eu gosto muito de conduzir a sessão, sim, convidando todo mundo e entendendo quem é aquele que a gente chama de paciente identificado, né? Então, o que que significa isso? Quem é a pessoa que foi eleita a ser o problema da família, né? Nossa, que já começa pelo melhor, então. Então já eu gosto de trazer todos, né? Avaliar o que acontece, como essa família se comporta, pontuar, né? Esse comportamento e começar um trabalho assim com uma ferramenta clínica extremamente importante, que é a ferramenta do genograma. O genograma ele foi um instrumento que a gente foi ganhando ao longo do desenvolvimento da terapia familiar. Está mais estruturado a partir da Carter e da McGoldrick, que são também duas estudiosas que trabalham, né, com a terapia familiar. E o genograma ele é uma ferramenta para mapeamento de relação da família, para a gente entender como são essas relações, o que aconteceu ao longo do curso da história da família, não só olhando para o momento atual, mas olhando para todo mundo que veio antes, né? Olhando para avós, olhando para relações entre irmãos, entendendo o que cada um aprendeu, o que cada um leva para a família. Então, eu gosto muito de conduzir a primeira sessão familiar assim, né? Com todo mundo, entendendo o que é que traz a família, né? Então, eu pergunto, por que que vocês vieram aqui, né? Então, vocês entendem... Quando a família vem, eu pergunto isso, né? Agora, quando eu convido e amplio, né, o atendimento individual, eu digo assim, olha, a gente te convidou para vir aqui hoje, ou então nós convidamos vocês para estarem aqui hoje com o objetivo de. Então eu sempre tenho um Sim. objetivo e trago esse objetivo. E explico, queremos isso, precisamos disso. Perfeito, muito bom, muito bom. E existem muitos desafios, né, dentro das famílias em si. Quais são as dicas que você, como terapeuta familiar, poderia trazer para a gente para trazer mais qualidade de vida para as famílias? Alguma dica de como resolver conflito? Quais Sim. seriam os grandes segredos para se ter mais qualidade dentro do sistema familiar por um todo? Eu diria assim que, primeira coisa, né, a gente precisa entender que
quando surge uma família, seja um casal, seja um casal com filhos, qualquer modelo de família, vai surgir aquilo que a gente chama de necessidade de ajustamento no convívio, ou seja, a gente vai precisar aprender a viver junto. Aprender a viver junto é difícil, porque cada um tem as suas manias. A gente fala aqui no Rio Grande do Sul, não sei se no resto do Brasil se fala assim, né? Mas mania não é a mesma coisa que mania lá do Sim, transtorno sim. do humor bipolar, tá? Manias são alguns hábitos que às vezes são coisas que são da gente, são chatinhos, né? E que às vezes podem incomodar o outro. Então, assim, entendendo que a gente vai precisar trabalhar muito nesse ajuste, já é tempo da família se observar como Sim, uma grande equipe que coopera. verdade. Se a gente se uniu e se a gente está querendo, se a gente está formando a nossa família, é porque existe amor, existe vontade de ver o outro feliz, ver o outro bem. Então, existe a necessidade de cooperar. A família precisa, então, começar a se entender como um grupo que coopera e não um grupo que deixa um sobrecarregado, cheio de Sim, tarefas, e outros que sem poder participar de algumas tarefas familiares, né? sim. Então, essa é uma questão importante, assim. Nós precisamos investir em aprender habilidades para convívio melhor, né? Sim. Seja na área que for, na área da comunicação, na área das combinações. Combinações são coisas que funcionam muito para a família e muitas vezes a gente precisa aplicar aquela regra de comunicação que é pedido, minha emoção. Essa é uma regra que eu ensino também. E na família dá muito certo quando a gente diz: olha só, eu preciso disso porque eu sinto isso. Tu me entende? Tu pode te comprometer comigo? Então, assim, eu poderia dar várias dicas, poderia passar muito tempo falando de muitas dicas, né? Mas entenda, assim, o que faz sentido para ti. E outra coisa que eu gostaria de sinalizar é que existem muitas práticas, muitas pessoas que às vezes se colocam como especialistas na família, que às vezes dizem que tem a solução, que às vezes dizem que podem ajudar e trazem soluções e coisas que são muito rasas. O que é isso, né? Que não necessariamente vão efetivar uma mudança significativa. Então, se o problema for mais difícil, mais complexo, busquem a terapia familiar, né? Busquem um psicólogo com formação em psicoterapia de casal e de família. Por quê? Psicólogo, número um, é especialista em comportamento humano. Passou 5 anos se dedicando a entender só comportamento humano. Provavelmente é uma pessoa que, se fez uma pós-graduação, ainda tem mais 2 anos entendendo comportamento humano, né? Então, busque o recurso da psicologia. A gente está aqui para isso. Existem tantas práticas que atualmente já são questionáveis, né, e questionadas, que tratam da terapia de família como sendo um campo de qualquer um, mas eu venho aqui para dizer que não. Cuidar da família é muito sério, envolve muito compromisso e muita responsabilidade. Por exemplo, práticas alternativas, como práticas de constelação familiar sistêmica, não se englobam em práticas da psicoterapia familiar. Inclusive, o Conselho Regional, aliás, o Conselho Federal de Psicologia, pontua que nós, psicólogos, não podemos trabalhar com esse tipo de temática, com esse tipo de premissa, não posso chamar de técnica, né? Porque eu entendo que não é. Mas isso não faz parte do escopo da psicologia e da terapia. Ah, então, Carolina, tu quer dizer que eu não posso usar desse recurso se eu quiser melhorar minhas relações familiares? Pode,
Claro que pode, né? O que vai te trazer saúde não necessariamente é a psicoterapia familiar. Outras coisas podem te trazer saúde, mas não necessariamente haverá um compromisso ético, profissional, de te trazer de fato para a saúde. Como a gente tem quando a gente fala da psicologia e da psicoterapia baseada em evidências. Evidências de que sim, ó, isso aqui eu tô fazendo porque tá acontecendo isso, eu estudei aquilo e assim eu vou te ajudar a melhorar e não a te machucar mais, e não a te expor a mais trauma, a coisas mais complicadas, coisas mais pesadas. Perfeito e muito, muito bom, né, esclarecer sobre isso. Tem muita gente que tem dúvida realmente em questão disso que você trouxe agora para a gente. Eu acho muito importante que a gente esclareça isso, né, gente? Muito importante isso, tá? Pois é, quando a gente fala em ajudar as famílias, eu falo muito também em comunicação. Eu pego muito nesse ponto sempre de se comuniquem, se olhem. Tá com problema? Chega, olha, o que que aconteceu? Podemos conversar sobre isso? Porque eu vejo muito que as pessoas, às vezes, existe ali um conflito dentro da família, mas cada um se isola no seu canto, não consegue buscar ali uma comunicação assertiva, porque comunicação é diferente de comunicação assertiva. E também estar no mesmo lugar não significa que isso ali está sendo de qualidade. Então, eu sempre falo para as famílias se olharem mais. Como é que está realmente o convívio? Vocês estão conseguindo ter tempo de qualidade? Vocês estão convivendo ali ou estão só morando na mesma casa? Né? Vocês estão conseguindo ter tempo de qualidade, conversar, estão conseguindo resolver os conflitos? Tem que ter conversa, tem que conversar. Às vezes também tem, mas fulano, por exemplo, sabe que fez errado comigo. Tá, mas talvez ele esteja num momento ali que não está conseguindo chegar até você para pedir desculpa ou para conversar. Então, chega, pergunta, olha, tá tudo bem? Você sabe que você me machucou com isso? Eu acredito que um dos caminhos é a comunicação. É realmente levar para o outro aquilo que está sentindo, é tentar conversar, tentar ajustar. E é como a Carol trouxe, não estão conseguindo, está vendo que ali tem um conflito que é maior do que vocês, procurem ajuda, porque existe terapia familiar para isso. E foi até uma frase que a Carol falou no Instagram dela que eu achei maravilhoso. Quem cuida da família é o psicólogo familiar, é o terapeuta familiar. Eu achei fantástico isso, porque realmente é sobre isso. O terapeuta, ele tem especialização, ele estudou, ele sabe como manejar e ajudar essa família. Eu acho que mais do que ninguém, com certeza, eu super concordo, inclusive, com essa frase. Até repostei, né? Então, o que você poderia falar para a gente um pouquinho do papel do terapeuta nessa terapia familiar, nesse acompanhamento? Traz um pouquinho da tua fala lá do Instagram, que eu adorei. Para as pessoas aqui acompanharem também. Então, eu falo isso porque, assim, me incomoda muito que aquela fala assim, que de psicólogo, de médico, todo mundo tem um pouquinho. Então, assim, essa banalização das atuações profissionais sérias é algo que vem me incomodando há muito tempo. Infelizmente, atualmente no nosso poder judiciário, a prática de constelação familiar ganhou muito mais espaço que outras práticas muito mais sérias e efetivas para a resolução de conflitivas familiares, como é o caso da mediação e como é o caso da própria psicoterapia familiar. Então, eu já estou há um tempo manifestando esse incômodo e fazendo a minha parte enquanto profissional da área, né? E trazendo essa reflexão de que sim, se a gente está buscando cuidado, a gente tem que tentar nos proporcionar o melhor. E o que é o melhor? O melhor é quem eu tenho certeza que vai se dedicar a cuidar de fato do que ocorre comigo, do que ocorre na minha dinâmica familiar. Sem me estigmatizar, sem me culpabilizar, sem me julgar. Muitas vezes as pessoas não buscam ajuda por medo do julgamento. Então, quando a gente chega a um profissional, psicólogo, né, que trabalha com famílias, ou até mesmo os colegas, né, do serviço social,
ou das outras áreas, né, que fizeram a formação em terapia familiar, porque é possível que outros profissionais façam terapia familiar, né, e trabalhem de uma forma muito séria. Então, quando a gente chega nesses profissionais, a gente chega com muito medo do julgamento. Como é que eu vou dizer para qualquer pessoa que eu queria tirar umas férias do meu filho? Isso significa que tu odeia teu filho? Lógico que não. Isso significa que tu está sobrecarregada, que há algo que está ali tensionando um pedido de ajuda, mas tu conseguiu formular isso. E é meu papel não te julgar por isso. Como é que eu vou acolher alguém que está vivendo num contexto familiar tóxico, hostil, né? E vou dizer, ah, não, mas é que tu tem que mudar isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que entender também que a tua parte é tal e tal. Eu preciso aprender a validar e trazer a pessoa para a corresponsabilidade. Isso é muito difícil. Isso não se faz em um programa de um dia, de 2 dias. Isso não se faz também com uma sala cheia. Isso não se faz com exposição, de modo algum. Isso se faz com cuidado, com ética, com respeito, com privacidade, com atenção, com cuidado. Porque a gente tem que entender, né, Ana, que assim como eu não vou buscar um profissional meia boca para fazer uma cirurgia em mim, em tese eu também não iria buscar um profissional meia boca para fazer uma cirurgia na minha alma. Olha eu aqui com a minha profundidade, né? Em grego, psicologia significa estudo da alma, né? E estudar a alma das famílias e se dedicar a cuidar desses legados familiares é muito sério. Exige muita dedicação, exige muita vontade. E não são todos os colegas que querem. E eu respeito isso, porque trabalhar com as famílias é trazer a complexidade para o consultório e dá trabalho. Dá mais trabalho. Mas alguém precisa fazer esse trabalho. Alguém precisa estar incentivando outras pessoas a fazer esse trabalho. E alguém precisa estar presente para testemunhar um momento lindo, por exemplo, da primeira vez que um pai consegue dizer eu te amo para o seu filho. Da primeira vez que mãe e filha conseguem falar sobre seu luto, sobre seus medos. Eu sou suspeita para falar, mas a psicoterapia familiar é muito linda e proporciona situações de resgate de vínculos que são incríveis, incríveis. Nossa, incrível mesmo. Deve ser muito bom, né, fazer parte dessa mudança também da família e acompanhar também esse desenvolvimento da família, essa melhora. Tem alguma família assim desafiadora, alguma coisa que marcou muito assim para ti, Carol, como profissional? Alguma família desafiadora, todas são, em alguma medida, porque nunca é algo simples. A palavra simplicidade a gente risca, né? Embora às vezes eu faça as intervenções e as pessoas me digam assim, nossa, mas era tão simples de resolver, era tão fácil, por que eu não pensei nisso? Que dica boa, doutora! Aí eu digo, não é dica, é estudo. Então, assim, uma família, um caso, eu não tenho como dizer assim, sabe? Porque, de certa forma, todos são histórias, tem aquela coisa, assim, de ter as suas similaridades, porém, há muito daquilo que a gente chama de singularidades, né? Então, eu não vou saber responder isso, eu não vou saber dizer, né? E talvez a história de família que mais me marque é a história da minha família, né? De onde eu cresci, de como eu me desenvolvi e como foi que fez sentido para mim quando eu comecei a escutar a respeito da psicoterapia familiar na graduação, né? Perceber que, nossa, então é possível modificar isso, é possível ver o resultado, é possível, né? Então, assim, nós terapeutas de família, talvez
migremos para essa área porque temos a vontade, né, de oferecer talvez aquilo que a gente queria que tivessem oferecido para as nossas famílias. Verdade, Carol, é realmente sobre isso. E você estava falando e estava me tocando aqui também, eu estava pensando sobre isso. Realmente, gente, a terapia familiar é uma jornada desafiadora, mas a recompensa é maior que o desafio, É né? Eu verdade. acredito que é muito importante essa terapia familiar e por isso que eu queria realmente trazer esse tema e trazer com a melhor, né, gente? Trazer realmente com quem eu confio. Eu digo muito assim, eu trago no podcast as pessoas que eu admiro, que eu confio, porque eu quero que as pessoas conheçam também o que eu vejo, o que eu acompanho, sabe? E assim, é muito importante, gente, que a gente realmente consiga pensar mais sobre a terapia familiar. Tanto os profissionais como as pessoas que estão, está passando por um problema na tua família, procura ajuda. Tem terapia, tem pessoas que vão estar te auxiliando, né? E também trazendo ali mais qualidade, trazendo um ambiente mais saudável, mais saúde mental mesmo para o teu lar, para o teu sistema familiar por um todo, inclusive, né? Porque como a Carol trouxe, a terapia familiar é para todo o sistema, né? Eu escutei uma vez, é para quem mora na mesma casa, mas não necessariamente só para quem mora naquela casa, mas sim para o sistema todo. Então, se você está passando por um problema, e é com uma pessoa, é com um membro da tua família que não está ali todo dia, mas você sabe que o problema está vindo dali, tenta montar ali uma terapia, tenta, olha, vamos procurar ajuda, a gente precisa. Psicoeduca também faz esse papel, né? De psicoeducar também a pessoa, olha, a gente precisa disso. Não tenha orgulho, gente, não tenham medo do julgamento também. O psicólogo, ele não vai te julgar. Né? O terapeuta ele não está ali para te julgar, ele não está ali para olhar a tua história, ele não está ali para saber o que foi que aconteceu em si, quem está errado e quem está certo. Não é sobre isso. Não temos um posicionamento de lado. Tá? A gente está ali para auxiliar, para ajudar, para mediar estes conflitos e trazer mais bem-estar, saúde mental para o teu ciclo, para o teu sistema familiar. Não é isso, Carol? Com toda certeza, Ana, com toda certeza. E eu acho assim que o que eu quero trazer assim para talvez a gente se encaminhar para um fechamento, né? Sim, É que assim a gente busca soluções mais simples, mais rápidas. sim, A gente quer isso, eu quero, né? Se eu pudesse resolver o que me incomoda num estalar de dedos, óbvio que eu iria querer isso. sim, Só que tem situações e questões de vida que vão demandar que a gente passe pelo desconforto, ou seja, não pelo sofrimento, mas pelo desconforto sim, de enfrentar etapas e mudanças que são necessárias para que a gente conquiste mais saúde mental, seja conosco, seja no casamento, seja na família, né? exato. Não há mais como nós desejarmos que problemas complexos sejam resolvidos através de ideias, de dicas Sim, simplistas. Isso não combina. sim, Nós precisamos nos abrir para a necessidade da reflexão, do pensamento e de tudo aquilo que implica a gente resolver algo que não é fácil, mas que isso. depois de resolvido traz uma satisfação enorme. Como eu disse aqui, quem dera, né, a minha família, quando eu era pequenininha, tivesse a chance de ter resolvido uma série de conflitos que hoje eu consigo resolver e ajudar famílias a evitar Sim. o contato com o desconforto emocional que algumas situações trazem, né? Sim, perfeito, perfeito. E entendermos também que não existe família perfeita, né? É Exato. impossível. Não existe família perfeita, mas existe ali a família que busca ajuda, que procuram melhorar. Entender também, ter empatia sempre de que cada um é de um jeito e respeitem, né? Não invada. Eu escuto muito assim, não invada o espaço do outro. E é sobre isso mesmo, né? Ir com cuidado, tocar o outro com cuidado, falar com o outro com cuidado. Sempre eu acredito muito no acolhimento. Acho que acolher
conversar é a melhor opção. Se está passando por algum problema, tenta acolher primeiro. Olha, podemos conversar sobre isso? O que está acontecendo? Você percebe que nós estamos aqui num conflito com esse problema, a gente não está conseguindo resolver? Será que a gente pode buscar ajuda? Existe tratamento, existe psicoterapia, existe alguém que estudou, que se preparou e pode nos ajudar. Então, gente, não pensem duas vezes, procurem ajuda. É muito importante isso. Muitas vezes, a gente, nem sei se eu posso falar essa palavra, mas muitas famílias são salvas mesmo pela psicoterapia, né? É interessante que falando um pouquinho da terapia de casal também, é exatamente sobre isso. Quantos casais a gente não tem recuperado, né? Ou realmente entendido o que acontece, cada um consegue se ver, se olhar, conversar melhor. Quantas famílias a gente não tem tocado porque elas acreditam realmente nessa terapia, acreditam realmente que dá certo e fazem também, como é que se diz? Fazem também ali o papel delas, né? De não, vamos tentar pelo menos. Se não der certo, tudo bem, mas a gente tentou, né? Até tem uma frase, Carol, que eu adoro, que é de Shakespeare. Não sei se vocês conhecem, gente. Mas Shakespeare já dizia lá, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Então, isso é para psicoterapia, isso é para projetos, isso é para a vida. Não tenham medo. Se nada der certo, mas pelo menos você tentou, saiu desse lugar, né? E é isso, eu acho que... Nossa, eu tô até, Que bom falar sobre isso, gente, é muito bom, porque fala de família, a gente também tem a nossa família, e começa a vir os pensamentos e toca de um jeito diferente, né? Obrigada, Carol, obrigada E por dá ter... vontade de falar de casal também, né? Já dá Ai, vontade de a gente se empolgar. dá Então, vontade de assim, entrar em tanto é assunto. muito bacana, assim, é um papo que leva a gente a Sim, vários campos, assim, e sim, acaba sendo até um pouco desafiador focar, né? sim, sim, Mas, assim, o papo de casal e a terapia para casal também é um papo importante, porque envolve, né? O casal também traz a família para demais, o setting. demais. A gente está realmente numa jornada atualmente de investir em Sim, saúde mental, né? sim, E tomara que esse conhecimento de hoje, né, Ana, sim, chegue para quem precisa. isso. Exatamente, exatamente. Então, manda para as pessoas que tu conhece, envia esse link. Daqui a pouco vai estar também esse episódio lá no meu canal do YouTube, lá no Instagram da Carol. Deixa tuas redes sociais, Carol, para as pessoas te seguirem, acompanhar. Gente, a Carol fala muito sobre esse assunto lá. Ela sempre está trazendo coisas bem relevantes, inclusive. Deixa para a gente tuas redes sociais. Obrigada! Então, o meu Instagram é Carol Abiana, com dois N's, psi. Para quem quiser me achar no Google, é só digitar o meu nome, Carolina Abiana, né? Perfeito. Com dois N's. Eu estou disponível para palestras, para participar de outros espaços de debate, né? Espaços onde é necessário trazer esse posicionamento da psicologia, da visão sistêmica, da visão da terapia cognitivo-comportamental e da terapia relacional, né? Que é a isso que eu me dedico. Eu cuido de relações e eu cuido para que as relações sejam produtoras de marcas de afeto nas pessoas. Então, essa é a minha missão enquanto psicoterapeuta, né? Eu estou muito agradecida de estar aqui. Que bom poder vir para o Nordeste. Né? Como é que tá aí? Tá frio? Tá calor, Tá calorão. calor. Então tá igual aqui mesmo. Tô muito feliz de poder estar fazendo essa visita aqui no Nordeste. Tomara que na próxima vez seja presencial. Tô aqui, ó, O diretor torcendo. aqui falou assim: não, aqui tá pegando é fogo, não é nem calor mais. Gente, mas obrigada por ter topado, obrigada por ter vindo. E vamos voltar, tá? Para falar terapia de relacionamentos e de casais, né? Acho que tem assunto aí para mais um podcast. Vamos combinar Tem. outra data. E, gente, deixa lá nos comentários perguntas, né? A gente vai estar olhando depois aqui do podcast. Deixa perguntas, Deixa que eu deixa. adoro responder, eu Pois adoro é. interagir. Vai lá no Instagram da Carol agora, segue ela e já manda umas perguntinhas que vocês. Alguma coisa que faltou aqui, já manda. Olha, me explica que ela vai adorar. Isso, E tem terapia Carol familiar Abiana online Psi. também, né? Tem Oi? terapia.
Tem terapia familiar online também? Tem, essa família que eu atendi de Minas era online, eu não saí de Porto Alegre, né, pra ir lá. Podia, Pois até super iria topar, mas Pois é, tá vendo, gente? Ó, tem como se cuidar, hein? Não tem desculpa. Faz da tua casa mesmo, fica ali cada um no seu cantinho que gosta e vai cuidar da saúde mental de vocês. Vai trabalhar essa família, hein? Fica a dica aqui. Um beijo, muito obrigada, tá? Espero que você tenha gostado também e volte mais vezes aqui para o nosso quadro Mais Saúde Mental. com toda certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um beijo. Gente, deixa eu falar um pouquinho para vocês agora da minha patrocinadora maravilhosa. Tá aparecendo aqui no link para vocês da tela, a Evelyn Façanha. Ela é personal, gente, faz treinos personalizados. Faz o meu treino, faz o treino das minhas amigas. Então, clica aqui nesse linkzinho que tá aparecendo para vocês aí na tela. Segue ela, tá bom? E ela vai dar várias dicas para vocês de como se cuidar, porque saúde é um bem-estar físico e mental. Muito obrigada por ter participado com a gente aqui hoje. Espero que dezembro comece aí com tudo para vocês, muita paz, muita luz. É um mês que está começando e um ano que está finalizando. Vamos ter um podcast aqui no dia 29/12 para falar justamente sobre isso, sobre metas, mini metas, projetos, como é que vai ser como começar bem o ano novo, como também entender que às vezes a gente programa as coisas para o ano e muitas vezes fica ali algumas coisas que a gente não dá conta de fazer e é sobre isso e está tudo bem. Então, vamos falar sobre isso também. Começar o ano com mais saúde mental, mais qualidade de vida e assertividade aí nas nossas escolhas e nas nossas relações. Então, fiquem bem, bom dia para vocês e bom fim de semana, tá bom? Até semana que vem aqui comigo no Mais Saúde Mental, às 14 horas, no Conexão MR. Um beijo e fiquem com Deus. Está começando agora o programa Conexão MR. Com entrevistas exclusivas para conectar mulheres e propósitos. Porque sozinhas somos pétalas, mas em unidade somos lindas flores. Com a apresentação de Linda Mascarenhas. Programa Conexão MR.